Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Tassiana Valença no canal Arte Agora. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative o sininho das notificações para receberem os próximos programas, as notificações dos próximos programas. Então, vamos começar o nosso programa anunciando a nossa entrevistada, a querida Célia Martins, a escritora e poeta que teve o lançamento do seu primeiro livro agora dia 12 de setembro na Galeria Raiz, na Rua da Moeda. E no dia 14 de setembro foi lançado na Flup. O livro está lindo, o livro tem um tema maravilhoso, abrangente, o livro é original. Bom, é lindo em tudo e de tudo, e eu não podia deixar de trazer a escritora aqui para conversar sobre ele. Então eu vou deixar que o resto ela nos conte. Bem, Célia, muito prazer em ter você aqui no nosso programa. E a primeira pergunta é: por que Araí? O que significa Araí? Bom dia, pessoal, conversando com Tassiana Valença, programa massa. Muito agradecida pelo convite para falar um pouco sobre a terra, terreiro sagrado, que virou terra vendida, enquadrada, mas que precisa voltar a ser terreiro, na sabedoria da ancestralidade. Falar um pouco sobre Araí, a origem desse nome. É uma palavra de origem guarani. Lá pelos idos dos anos 1997, eu fui batizada entre os povos guarani da Jureia, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E Araí significa aquela que traz o sol, ou aquela que carrega o sol. Então, Araí, Raízes da Terra, batizou o meu primeiro filho, o primeiro rebento, meu primeiro livro. Meu livro que agora alça voos, Araí, Raízes da Terra. Célia, como o primeiro livro, conta pra gente como foi essa tua experiência com Araí, Raízes da Terra. Araí, Raízes da Terra é um livro que, dividido em 5 partes, como diz Tassiana Oliveira, é um cântico, não é? A Terra. Ele é dividido em 5 partes, parte do princípio da Terra, que abraçou os terráqueos, que aterrou a Terra, enterrou a Terra e a si mesmo, e que produziu uma série de desfechos terríveis, destruindo a Terra, e que a Terra precisa voltar a ser terreiro. Então, terra, terráqueo, terra, terreno, terra, aterro, terra, desterro, enterro, terra, terreiro, a sabedoria dos saberes ancestrais, para trazer de novo a sabedoria para a mão dos homens e mulheres na terra. Terra-mãe, o livro começa falando sobre a ancestralidade indígena e termina falando sobre a ancestralidade dos afrodescendentes, tendo como ponto de partida a sabedoria indigenista e como ponto de chegada a sabedoria dos quilombolas ancestrais na força da mulher, tanto na força da mulher indígena quanto na força da mulher afrodescendente. E é, sem sombra de dúvidas, uma grita a essa necessidade que a gente da grande cidade, dos centros urbanos, precisa ter essa atenção para com a terra. Os povos indígenas e quilombolas fazem a parte deles. É preciso então que nós na cidade tenhamos uma visão mais, eu diria, cuidadosa para com a terra, asfaltando menos, consumindo menos água, sendo menos consumista nesse capitalismo desenfreado, pensando que todos os entes queridos que estão na terra não são ou não estão ao nosso dispor, e sim são seres, entes queridos, criados pelo mesmo Criador, para também gozarem de uma vida que tem começo, meio e fim, e não serem ceifados a toda hora
Em Nome da Gula, por exemplo. Célia, o que te levou a escrever Araí, Raízes da Terra? Qual o propósito maior que fez com que você se determinasse a escrever Araí? Bom, o propósito do livro Araí, sem sombra de dúvidas, parte do princípio educativo, né? A gente tem a necessidade de falar para os nossos estudantes, que são justamente a geração que vai ter seus filhos e netos compelidos de ter uma terra possível de se viver. Eu não vou estar presente para ver todo o hecatombe que já está se anunciando, mas eu sei que as crianças que hoje são meus estudantes vão ter seus filhos e netos e talvez nós tenhamos um cenário dantesco. Então a ideia é a gente trabalhar com as crianças, né, os estudantes nas escolas, trazendo a poesia como ponte e essa costura poética para justamente debater sobre qual é o nosso papel mesmo. Será que a gente tem que ser tão devastador assim para sobreviver? Essa é a ideia. Agora uma curiosidade sobre o espetáculo que ficou a capa e as ilustrações. Fala aí pra gente sobre isso. Araí, Raízes da Terra, sobre a capa. De fato, eu estava procurando, né, alguns desenhos meus que tivessem a ver com a capa, né, do livro. E aí eu encontrei esse. Tinha outros, mas eu encontrei esse aqui que ele exprimia bem aquilo que eu estava sentindo, né? A produção de uma não-índia, falando sobre aspectos do meio ambiente, da natureza, que diz respeito a quem é cidadino, a quem está na cidade, a quem está na urbis, mas fazendo referência às ancestralidades dos povos indígenas com quem eu convivi um bom tempo da minha vida, com sistematização constante, e também dos povos ancestrais. Eu sou filha de negro, meu pai era preto, ele é em algum lugar, e minha mãe branca. Eu nasci dessa cor aqui, que é parda, né? Não gosto muito dessa nomenclatura, eu me entendo como negra. Então, tanto os desenhos que estão no corpo do livro quanto a capa foram costurados na medida em que a gente foi construindo as divisões e vendo que aqueles desenhos que tinham a ver com a questão das temáticas, mesmo não sendo desenhos figurativos, né? Eu sou bastante figurativa, mas os meus desenhos, mesmo não sendo aqueles que estão dentro do livro figurativos, eles tinham uma simbologia, traziam uma referência, fazia também referência àquelas palavras que estavam sendo costuradas ali de acordo com os sentimentos, as observâncias e aquilo que eu estava tentando exprimir. Para encerrar o programa, eu gostaria que você falasse sobre os lançamentos do Araí, Raízes da Terra. E sobre as publicações, a gente publicou dia 12 de setembro, às 18 horas, na Galeria Raiz, o livro Araí, Raiz da Terra, com a participação da poetisa Isabel Sugarré e o auxílio luxuoso do violino, gaita, geridum de Romaon e também do baixo de Michele Cross. Nós fizemos então um recital com 3 poesias, fizemos então a abertura para a venda dos livros e os autógrafos, depois abrimos o microfone e vários colegas então fizeram as leituras dos textos possíveis de Araí e foi um dia de celebração. No dia 14 do mesmo mês, ou seja, na sexta, sábado, domingo, 14, eu participei da FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, e foi um momento muito importante também, onde eu fiz uma série de contatos com pessoas da área da literatura, trocamos algumas ideias, trocamos livros, vendi livros também, não só a amigos, mas a pessoas transeuntes, o que foi muito importante para mim, que a pessoa simplesmente se interessou pelo tema e foi lá e comprou. Isso faz uma diferença enorme. E dia 3 de outubro nós estaremos na Bienal do Livro, não é? Daqui de Pernambuco, às 18 horas, lançando Araí,
Todos estão convidadas, todos, todas e todes. Apareçam, venham, para a gente costurar versos e soltar pássaros. Beijo no coração. Gente, aqui encerramos o programa com uns flashes do lançamento do livro Raízes da Terra. E Célia Martins, muito obrigada por estar aqui conosco falando sobre esse livro maravilhoso. Muito bom ter você aqui. Pessoal, até o próximo programa, até o próximo Conversando com Tarsina Valença no canal Arte Agora. Tchau, tchau. A terra é a capital da palavra, o norte, o ponto de partida. Com as palavras, a terra vai ser formada de excessos ou faltas. Formada. O copo borra esvazia, como o mar na maré, maré cheia, maré vazia. Palavras ganham letras, perdem letras, fonemas livres, pois os fonemas são sons, as palavras são gráficas, são escritas, marca, temporalidade do eterno. A terra segue seu rumo, e tal não foi concebida, vai pela rota do tempo, ao sabor das marés, levada pelos ventos, alimentada pelo velho e novo frescor, empoeirado. Ó, escrita em móveis abandonados, foi